A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Rafael de Ceia e hoje estaremos falando aqui no curso Formando Líderes Segundo o Coração de Deus sobre um tema muito especial, que é falar sobre liderança. Então, prepare-se para que durante esse curso o Espírito Santo ele possa falar poderosamente ao seu coração. Serão aulas que irão falar profundamente conosco e eu tenho a certeza que vai nos fortalecer muito na nossa fé. Então, eu quero iniciar neste momento fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que abençoe as nossas vidas, abençoe você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, para que tudo aquilo que falarmos, não só através de mim, mas aqueles que estarão falando durante esse curso, possa gerar fé ao nosso coração, que eu tenho certeza que isso vai trazer um crescimento muito grande para todos nós. Amém? Vamos orar. Aí onde você estiver, você puder orar comigo, feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, ó Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, neste momento, que o teu Espírito Santo ele possa conduzir este curso, meu Pai. Meu Deus, esse curso, meu Pai, a qual eu tenho certeza que vai gerar fé aos nossos corações, vai trazer um crescimento para todos nós. Então, ó Deus, fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estaremos falando sobre o chamado para liderar. Talvez você diga que não tenha um chamado para liderar, ou você que tem um chamado para liderar. E aqui nós vamos ver que não há nada mais importante do que dentro de uma liderança, do que nós seguirmos a vontade de Deus. Porque de nada adianta eu ter um chamado para liderar se eu não faço a vontade de Deus. Se eu não sigo as orientações do próprio Deus. Como também aqueles que acham que não têm um chamado para liderar, mas se esforçam para quê? Para que liderem e façam sempre a vontade de Deus. Ou seja, o mais importante de tudo é sempre estarmos atentos para fazer a vontade de Deus quando exercemos o papel da liderança. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre o que é liderança. O que é liderança? E também qual o propósito da liderança. Porque simplesmente liderar é só estar à frente de um departamento, seja de jovens, de irmãs, de varões, evangelismo, de uma igreja. É só isso? Estar ali à frente, Deus pegar você e colocar ali só para dizer que tem um líder? Ou há um propósito nisso? Nós vamos estar vendo isso dentro da palavra de Deus. Então eu peço que você não saia daí, que você me acompanhe, que eu tenha certeza que o Espírito Santo ele vai falar ao seu coração. Então nós vamos ver que na palavra de Deus, a liderança, ela é o quê? Servir. Primeira coisa, dentro da palavra de Deus, ela nos ensina que liderança é servir. Não adianta você querer liderar se você não quiser servir. O que é servir? Conduzir, cuidar das pessoas segundo a vontade de Deus e não exercer poder por interesse próprio. Você ama cuidar de pessoas? Você gosta de cuidar de pessoas? Porque a primeira coisa, cuidar de pessoas segundo a vontade de Deus. Então, para você estar à frente de um departamento, para você estar à frente cuidando de pessoas, você tem sempre que pedir a orientação de Deus. Todas as tomadas de decisões, você como líder, busque a direção de Deus. Porque eu como líder, eu não posso fazer o que eu quero. Porque antes de eu ser um líder, eu sou um servo. Eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor para que eu possa servir a pessoas. Entendeu isso? Quando você está na liderança,
seja de um departamento, liderando pessoas, você está ali como servo. Você não está ali para mandar nas pessoas. Você não está ali para ser, uma pessoa que somente dita as ordens. Não é isso. Você está ali para servir. Porque acima de você existe um Deus, existe um Senhor, aquele a qual nós iremos prestar contas. Então, todas as tomadas de decisão de um líder, ele precisa orar, pedir a direção de Deus em todas as tomadas de decisões, para que ele possa servir as pessoas. Que isso, pastor? É isso? Sim. Nós vamos ver na palavra de Deus que Jesus, como Senhor, o Salvador, ele nos ensinou como servir. Se tem alguém na palavra de Deus que nos ensina a servir, esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Marcos, capítulo 10, versículo 43, vai dizer assim: quem quiser tornar-se grande entre vocês, deverá ser servo. Quer ser um bom líder? Quer ser um líder que as pessoas estão ali e te respeitem? Você deverá ser um servo, servir. Por isso que eu falei, sempre buscando a direção de Deus. Às vezes, as ordens que o Senhor, a direção que o Senhor vai te dar para você nas suas tomadas de decisões, muitas das vezes serão contrárias a que você quer. Serão muitas das vezes as decisões contrárias. Decisões que você não queria tomar. Muitas das vezes vai doer em você. Mas existe um Senhor a qual você serve e que você terá que tomar decisões. Então, Jesus aqui ele nos ensina que quem quiser tornar-se grande, olha aí, quer tornar-se grande, deverá ser servo. Não tem como você querer liderar, querer crescer sem servir. Não tem. Um líder bíblico, ele tem algumas características que são fundamentais. Eu vou citar aqui algumas características que são fundamentais para que um líder ele possa ser bem-sucedido na sua trajetória. Porque, meu irmão, minha irmã, você pode se espelhar em pastores, missionárias, presbíteros, evangelistas. Você pode se espelhar em grandes homens e mulheres de Deus como liderança. Mas você olhando para ele, você tem que ver características que estejam pautadas dentro da palavra de Deus. Porque não tem como você admirar uma pessoa se essa pessoa, como um líder cristão, ele não tem características pautadas na palavra de Deus. Eu vou estar citando aqui algumas características que nós precisamos nos atentar para isso. Talvez você que é um líder, você se atentar para isso. Será que eu tenho essas características? Será que você que deseja ser um líder, uma líder, você busca ter essas características qual nós vamos falar aqui agora? E o primeiro exemplo que eu quero dar aqui está lá em primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, olha o que diz. Ninguém despreze a tua juventude, mas sê tu um exemplo dos fiéis, em palavra, em conversação, em caridade, em espírito, em fé, em pureza. Então, a primeira característica aqui é o exemplo, de exigir dos outros. Ou seja, dar o exemplo antes de exigir das outras pessoas. O que Paulo está falando para Timóteo aqui, Timóteo, seja você o exemplo para os fiéis. Antes de você querer cobrar algo de alguém, você deve ser o exemplo. Um exemplo rápido aqui. Você é um líder e você deseja que os seus liderados cheguem no horário.
eles têm um compromisso com o horário, mas você mesmo chega atrasado no ensaio. Talvez você, pastor, você quer que as pessoas elas tenham o hábito de chegar cedo na igreja para o culto começar pontualmente. Só que a pessoa chega ali cedo, mas o culto não começa no horário. No horário, se é porventura, se é 19 horas, o culto começa às 19h15, 19h30. E aí como que vai querer cobrar algo? Mas pastor, e se não tiver ninguém? Comece o culto, só você, sua esposa, se você estiver sozinho, vai orando. Porque se eu quero cobrar pontualidade, eu preciso ser o exemplo. Não adianta eu querer cobrar algo que eu não faça. E aqui nós poderíamos falar sobre vários exemplos. Mas aqui Paulo está ensinando a Timóteo ser o exemplo. E ele fala mais, olha só, na palavra. Como que eu posso exigir dos meus liderados algo, eu como um líder, se eu não faço? Eu quero que eles leiam a palavra, mas eu não leio. Eu quero que eles tenham uma vida de oração, mas se eu não oro, não tem que começar por mim. Eu tenho que liderar pelo exemplo. Eu não posso ser um hipócrita, um fariseu de exigir algo que eu não faço. Querer que eles façam algo que eu mesmo não faço. Querer jogar um jugo pesado sobre eles que eu mesmo não estou a fim de carregar. Então a primeira coisa que Paulo fala aqui para Timóteo, olha, seja o exemplo. Você tem sido um exemplo para os seus liderados? Você tem sido um exemplo? Olha só, que nós começamos aqui uma pergunta. O que é a liderança? Primeira coisa aqui, ser um exemplo. Você tem sido um exemplo? Você que deseja ser um líder, arde no meu coração, ser um líder dos jovens, ser um líder de evangelismo, ser o líder das irmãs, líder dos varões. Será que você está disposto a pagar esse preço? A ser essa pessoa que seja um exemplo? Você tem sido um líder que tem sido exemplo? Olha o que Paulo fala para Timóteo. Ah, não, mas eu sou muito novo. Mas Timóteo era um jovem. E Paulo fala assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo, não deixa ninguém te desprezar por causa da tua idade. Mas seja um exemplo, ou seja, meu irmão, nós não é porque somos mais velhos que nós vamos ser, as pessoas vão seguir o nosso exemplo, não. Ou talvez que não é porque você é um jovem que as pessoas não vão querer seguir o seu exemplo, o que você fala, porque você tem pouca idade. Timóteo, ele tinha pouca idade, mas Paulo estava falando para ele, olha, seja um exemplo. Ou seja um exemplo de conduta, seja um exemplo de fé, seja um exemplo de palavra. Temos que ser um exemplo. Então, a primeira coisa que uma liderança deve ser é exemplo para os seus liderados. Vamos falar mais, vamos seguir. Servir com humildade, seguindo o exemplo de Cristo. Servir com humildade, meu irmão. Não adianta querer colocar o nariz em pé. É servir com humildade, seguindo o exemplo de Cristo. Temos que seguir o exemplo de Cristo. Porque olha o que o Senhor Jesus ele fez aqui em João, capítulo 13, versículo 14 e 15. Olha só, para nós falarmos que uma coisa que a liderança tem que ter, humildade. Olha só o que diz em João, capítulo 13, versículo 14 e 15. Se então seu Senhor e Mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus ele deu exemplo ali de humildade, lavando os pés dos discípulos. E ele falou, vocês também devem fazer a mesma coisa. Talvez você que é um líder, não, eu sou líder, eu não pego uma vassoura para varrer. Quem sou eu pegar uma vassoura? Quem tem que fazer são os meus liderados. Mas você já experimentou dar o exemplo?
Porque às vezes eles não fazem porque não tem quem dê o exemplo. Porque o exemplo começa a partir do momento em que o líder, ele toma a frente para fazer. Jesus, ele nos ensinou isso. Humildade. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos para servir o quê? De exemplo. Ele está dizendo, ó, se eu estou lavando os pés de vocês, eu sou o Senhor. Então vocês devem fazer o mesmo. Olha que exemplo lindo. Olha como que Jesus ele nos ensina sobre liderança. O que é liderar? E às vezes muitos líderes não querem dar o exemplo. E vamos seguir. Um líder, ele cuida do rebanho com amor e responsabilidade. Temos que ter amor, responsabilidade. Nós não podemos cuidar do rebanho de qualquer jeito, estar à frente ali da liderança de qualquer jeito. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 2 e 3, olha o que a palavra de Deus ela nos ensina. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, com o espírito pronto, nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. Olha que coisa linda! Alimentai o rebanho de Deus. Como que você tem alimentado o rebanho de Deus? Como que você tem alimentado, com o que você tem alimentado os seus liderados? Olha a função de um líder. Olha só o que diz aqui. Assumindo o cuidado dele, não por força. Não é por força que você vai impor as coisas. O líder ele não precisa querer impor as coisas. Querer obrigar os seus liderados não é por força. E olha que diz, mas voluntariamente, ou seja, você também não deve ser um líder. Ah, não, porque me colocaram aqui. Tenha um coração voluntário, pronto para servir. Isso sim é ser um líder. Quando você está ali com o coração voluntário, ou seja, está sempre ali pronto para servir, pronto para estar servindo aqueles a qual Deus confiou a nós para estar ali como liderança. E aqui no versículo 3 fala algo muito importante, nem como senhores sobre a herança de Deus. Porque, irmãos, os liderados não são nossos. É herança de Deus. Mas como exemplo para o rebanho. O que Paulo falou lá atrás, olha o que aqui que diz aqui, ó. Olha o que Pedro está falando. Mas como exemplo para o rebanho. Mais uma vez, vai falar que um líder, ele deve ser exemplo. Continuando, algo aqui muito importante que eu quero trazer para você. No próximo tópico aqui a qual eu quero falar, buscar a direção de Deus antes de tomar decisões. Um líder, antes de tomar qualquer decisão, deve buscar a direção de Deus. Não deve ser de qualquer jeito. Eu não devo liderar porque tomar as decisões porque o que eu acho melhor. Devo sempre pedir a direção de Deus. Por mais simples que seja a decisão, ore. Busque a direção de Deus. E olha o que a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Né? Quando um líder ele deve buscar a direção de Deus. Provérbios 3, versículo 5 e 6, vai dizer assim, ó: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Ou seja, um líder, ele deve sempre buscar a direção de Deus e nunca se apoiar naquilo que ele acha melhor, no seu próprio entendimento. Isso é bíblico. Devemos buscar sempre a direção de Deus em todas as tomadas de decisões.
Então você que já é um líder e talvez não se atentou para isso, talvez você toma decisões precipitadas, porque quando nós estamos à frente como liderança, nós temos que tomar esse cuidado para não tomar decisões precipitadas. Às vezes tomamos até mesmo decisões sem consultar ao Senhor, mas que possamos nos atentar para isso, para que possamos ser um líder segundo o coração de Deus. Porque nós estamos aqui nesse curso para aprender, e principalmente essa questão da liderança, as tomadas de decisões segundo a vontade de Deus. E outra questão aqui muito importante, formar outros líderes, preparando pessoas para a obra de Deus. Você é um líder que gosta de preparar pessoas? Porque muitos líderes, eles têm medo de preparar liderados como se aquele liderado ele fosse tomar o lugar daquele líder. Então, muitos líderes, muitas das vezes, ele restringe, limita o liderado. Só que nós devemos, como líderes, preparar outros líderes e pessoas que sejam melhores do que nós. Lembra do que Saul ele fez com Davi? Davi ali, Saul ficou com um ciúme terrível de Davi, porque o povo começou ali a elogiar Davi. Então aquilo ali criou um ciúme terrível e Davi se tornou, Saul colocou Davi como uma ameaça. E Davi ali sempre pronto a servir a Saul, sempre pronto ali como um bom liderado, e Saul ali a ponto de querer matar Davi. Então, nós não podemos ser esse tipo de líder. A palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, você vê que eu estou trazendo tudo aqui pautado na palavra de Deus para que nós possamos aprender com a palavra. 2 Timóteo 2, 2 vai dizer assim: e as coisas que ouviste de mim, entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem a outros. Ou seja, ali falando, olha, aquilo que você ouviu de mim, ensina aos outros também. Então nós temos que formar líderes. Você, líder, prepare outros líderes. Nós, como líderes, nós temos que ter a visão, o discernimento, ter que enxergar quem pode ser um bom líder. Porque um bom líder, ele vai formar outros líderes. Eu não tenho que ver quem tem muitas das vezes um chamado para liderança, ver que aquela pessoa tem um chamado e achar que ela é uma ameaça para mim. Não. Pelo contrário, eu tenho que chamar, trazê-la para perto de mim para fazer com que ela seja melhor do que eu quando assumir a liderança. Porque nós vamos ver na Bíblia que todos aqueles, após a morte de Moisés, Josué assumindo a liderança. Então nós temos que preparar. Talvez você, líder, você já teve a percepção de que se você sair da liderança, tem alguém que você tem os olhos de que, poxa, fulano, se eu sair hoje, ele é um bom líder para me suceder. Ou você é aquele líder que acha que você vai ficar na liderança para o resto da vida. Não. Nós aprendemos aqui que o líder, ele lidera pelo exemplo. Um líder, ele tem que ensinar os seus liderados, para que aquele que suceder você, ele possa ser melhor do que você. Então nós não podemos achar que se eu sair, o departamento acaba. Acaba se você for um mau líder. Se você for um líder que não prepara um liderado, corre um sério risco de acabar sim. E você não tem que se vangloriar que se você sair, o ministério acaba, o departamento acaba. Isso é sinal que se acabar, você é alguém que não preparou um liderado. Então você, na função de líder, você tem que preparar alguém. Se porventura você sair, você sabe que tem alguém que possa suceder você. Porque muitos se gloriam
Ah, se eu sair do departamento, o departamento como liderança, o departamento acaba. Acaba porque você não está sendo um bom líder. Que isso, pastor? Sim. Porque existe um propósito de você estar na liderança. E o propósito é que você traga alimento, é que você seja um exemplo, é que você ensine. E se você não está cumprindo este propósito, corre um sério risco de verdadeiramente não continuar. Porque, irmão, ninguém é insubstituível. Ninguém. Ninguém. É claro que ninguém vai liderar como eu. Ninguém vai liderar como você. E graças a Deus por isso. Porque eu quero pessoas que me sucedam, que sejam melhores do que eu. Você tem que pensar dessa forma. Não, se alguém me suceder, que seja melhor do que eu. Para que a obra de Deus ela venha andar. Para que o reino de Deus possa avançar. E é para isso que Deus nos chamou. Esse é o propósito do líder. É para que você forme outros liderados. E a maior referência de liderança é Jesus. Não tem ninguém que seja o maior exemplo de liderança a não ser Jesus. Mesmo sendo o Senhor de todos, ele lavou os pés dos discípulos e entregou a própria vida pela humanidade. Isso mostra que no reino de Deus, liderar não é dominar pessoas. Liderar não é dominar pessoas, você ser uma pessoa, um líder autoritário, mas influenciá-las pelo amor, pelo exemplo e pela obediência a Deus. Que você possa ser um líder que possa influenciar essas pessoas, ter amor a Deus, a servir ao Senhor. Esse é o propósito, seu líder. Esse é o seu propósito. Porque não adianta bater no peito e dizer, eu tenho um chamado para liderança. Tá, tem um chamado, mas qual é o propósito dentro disso? É só ser um líder? E aqui nós estamos aprendendo que vai muito além do que estar à frente. Ser um líder, liderar, é servir. Na Bíblia, o líder não é conhecido pelo lugar onde está. Entenda isso, você não vai ser reconhecido pelo lugar aonde você está, pela posição que você exerce, mas pelas vidas que serve e conduz para mais perto de Deus. Aleluia! Você nunca vai ser reconhecido, porque não é isso que a palavra de Deus fala, ou conhecido pelo lugar que você está, mas pelas vidas que você serve, que é essa a função do líder, e que você conduz para mais perto de Deus. Você tem sido um líder que aproxima mais as pessoas de Deus, ou você é um líder que afasta mais as pessoas de Deus? E nós vamos falar aqui agora o maior exemplo de líder no Antigo Testamento. Esse líder se chamou Moisés. Vamos lá. Deus chamou Moisés para libertar Israel do Egito. Então Deus chama Moisés, olha o exemplo. Deus ele chama Moisés para tirar o povo da escravidão. Deus ele quer te usar, meu irmão. Olha só o papel fundamental de um líder. Tirar o povo da escravidão. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus não te levantou para ver pessoas sendo destruídas e continuarem com as vidas destruídas. Você como líder, você é como um Moisés nos dias de hoje. Deus te chamou para fazer a diferença, assim como Deus ele levantou Moisés para ajudar pessoas a saírem da escravidão, do pecado, do medo e da opressão. Você como líder, Deus ele te chamou para isso também. Deus ele te chamou para que, através de você, vidas sejam transformadas. E às vezes você fica com medo. Deus coloca pessoas no seu caminho. Deus ele coloca pessoas na sua direção para que sejam libertas, para que você como líder venha a ensiná-las a se aproximar mais de Deus.
E às vezes você não tem paciência com aquele seu liderado. E aí vamos falar mais um pouquinho aqui, né? Deus, ele quando chama Moisés para guiar o povo no caminho certo. Moisés não apenas tirou o povo do Egito, ele os conduziu pelo deserto rumo à terra prometida. Aleluia! Deus, ele colocou Moisés ali não simplesmente para Moisés ser um líder, para dizer que o povo tinha um líder, mas com um propósito. Deus chamou Moisés com um propósito. Deus te chamou com um propósito. Deus colocou Moisés como líder e colocou Moisés com um propósito, que era tirar o povo ali da escravidão e levar para a terra prometida. Deus, ele te escolheu. Deus, ele te colocou como liderança. Esse desejo que arde no teu coração para ser um líder, é Deus te preparando, Deus colocando esse desejo dentro de você, para que através de você possa ajudar pessoas a se aproximarem de Deus. E hoje a terra prometida é o quê? A salvação. Deus te chamou como líder para que através de você pessoas alcancem a salvação que é em Cristo Jesus. Eu não poderia iniciar aqui falando sobre liderança, deixar Jesus para depois, porque ele foi o primeiro. Ele é o primeiro exemplo. E aqui eu trouxe do Antigo, eu voltei para o Antigo Testamento para dizer que ali Moisés, simbolizando ali a pessoa de Cristo. Porque é assim que Cristo, ele faz conosco, ele nos tira do pecado e nos leva à terra prometida, que é a salvação. E para isso que Deus, ele te chamou. É para isso que Deus colocou você como um líder. Ou esse desejo arde no teu coração para ser um líder. É para isso, para que você aproxime pessoas de Deus. Aleluia. Êxodo 13, 21 vai dizer assim: o Senhor ia adiante deles. Está vendo a importância de você buscar a direção de Deus? Porque quando você busca a direção de Deus, você vai sendo guiado pelo Senhor. Você líder, quando você busca a direção de Deus, porque aqui Moisés ele buscava e fala que o Senhor ia adiante deles. Moisés ele falava que ele não queria dar um passo. Ele não queria dar um passo se não fosse segundo a direção de Deus. Ele não queria mudar de direção se Deus não fosse com ele. E quantas das vezes nós tomamos decisões precipitadas, volto a repetir, e algo que nós, como líder, não devemos fazer. Devemos sempre pedir: Senhor, vai na minha frente. Se o Senhor não for, eu também não quero ir. Se o Senhor não estiver, eu também não quero estar. Essa é a função de um líder. Ainda que os liderados venham, vamos fazer isso. Isso aqui é melhor. Tá bom, vamos orar. Vamos buscar a direção de Deus. Sabe o que você está passando, a mensagem que você está passando para os seus liderados? Que, independente de qualquer decisão, precisa buscar a direção de Deus. Às vezes vão virar para você e falar assim: mas tudo tem que orar. E você vai dizer: sim, tudo temos que orar. Num primeiro momento, vai parecer que você é chato, mas pode ter certeza que eles estão aprendendo direitinho. E logo, logo, quando eles estiverem à frente da liderança, eles vão fazer a mesma coisa, porque você foi um exemplo para ele. Você foi um exemplo de liderança para ela, que sempre que ia tomar uma decisão, tinha ou tem que orar. E aqui o líder, ele precisa apontar a direção, mesmo quando o caminho é difícil. Às vezes o caminho vai ser difícil, um caminho que ninguém quer percorrer, mas você como líder, você tem que estar firme, como Moisés, firme na tomada de decisão, firme, convicto de que a decisão, que o caminho que você está indo é o caminho a qual Deus te direcionou, que Deus está te guiando. Para nós finalizarmos aqui, uma coisa muito importante, você líder, que você deve fazer: interceder pelo povo. Quando Israel pecava, Moisés orava e clamava a Deus em favor deles. Olha o que Moisés fazia lá em Êxodo 32:11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor:
Sabe por que isso, irmão? Porque um verdadeiro líder, ele não abandona o povo nos erros. Ele intercede e busca a direção. Muitas das vezes vai doer. Vai ter vontade que você vai falar assim, também não quero mais saber de fulano. Aí Deus fala, vai. Meu irmão, você tem que ir. Porque Deus está mandando você ir. Não abandona, não abre mão dele. Errou, pecou, segura na mão dele. Vai lá, manda ele se esforçar, que eu ajudo. Fala para ele que você está com ele. Essa é a função de um líder. Às vezes você vai ter que fazer algo que às vezes é contra a tua vontade. Mas quando você está sendo um líder segundo o coração de Deus, você vai buscar a restauração do seu liderado, você não vai abandonar. Quantos líderes, no primeiro vacilo, no primeiro erro, ele abandona o seu liderado? Imagine se Deus fizesse isso conosco. No primeiro erro nosso, se o próprio Deus abrisse mão de nós. Se o próprio Deus abrisse mão de você. Imagina. E Moisés, sempre que o povo pecava, ele orava e clamava a Deus em favor deles. Talvez o que falta para você, líder, é orar. É clamar a Deus a favor deles. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Talvez aquele seu liderado está enfrentando uma batalha espiritual. E às vezes você só quer repreender, você só quer falar que ele não que ele tem que se esforçar. Mas às vezes realmente ele não tem força para vencer. Talvez você até fala com ele, mas você não ora. Você não clama. Você não busca a Deus pela vida dele. Então essa é a função de um líder. Moisés fazia isso. Como está escrito lá em Êxodo 32:11. Ele suplicava ao Senhor. Então aqui para nós finalizarmos, você líder, que o seu objetivo não seja simplesmente estar à frente, mas que além de exercer a liderança, você possa liderar com propósito. O propósito de aproximar pessoas de Deus. O propósito de fazer com que pessoas se aproximem mais do Senhor. O propósito de que você forme líderes melhor do que você. O propósito de servir ao Senhor. Então eu finalizo aqui essa aula de hoje. Que você possa guardar na tábua do teu coração. Que o Espírito Santo, ele possa falar melhor ao teu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima.